Escrivães, inspetores e investigadores da Polícia Civil paralisaram as atividades em todo o estado nesta segunda-feira e devem manter o movimento até o dia 17. A greve é uma reação ao parcelamento dos salários. As investigações, serviços de cartório e planejamento de operações da Polícia Civil do Estado estão paralisados desde ontem, segunda-feira. Conforme o sindicato que representa a categoria, a entidade protesta principalmente contra o parcelamento dos salários. Exatamente. Todo o Estado, né, e aqui em Juí também, e região, né, estamos paralisados atendendo a convocação do sindicato, a UGM, no sentido, na semana passada nós tivemos uma assembleia lá e deliberamos uma greve. O pessoal de Juí que deslocou até Porto Alegre participaram também dessa Assembleia Geral extraordinária. E por conta do parcelamento do salário, são 22 meses em que se parcela o salário e antes, no início, nós tínhamos uma parcela que incluía no depósito na nossa conta. Depois, sucessivamente, ia vindo uns depósitos menores até integralizar o salário. Já 9, 10, 11 integralizaria sempre o salário. Agora não temos nenhuma parcela e vai ser integralizar o salário só no dia 17. Então, por conta disso, né, nós estamos com esse movimento do Estado. Leonel trabalha na Polícia Civil há 22 anos. Segundo o comissário, este é o período mais crítico já vivido. Com certeza, esse período mais crítico, nunca houve um parcelamento sem previsão de entrar o salário. Houve na governo Ieda também, mas ali houve uma tabela do dia 1º, 5, 10 e 15, vamos supor. Agora não, agora ele estudou só para o dia 17. Antes nem previsão tinha, nem tabela tinha. Esse mês agora, esse mês de setembro, o salário de setembro, que ele anunciou os parcelamentos no dia 17. Né? Então, nunca se agravou mais nos últimos 2 anos. 2 anos daí se agravou a situação no estado aqui e o governo, em vez de contratar policiais civis, abrir concurso, o que ele faz? Ele parcela o salário, forçando os que têm tempo para sair, no caso, e tem tempo aí, mas querem almejar uma promoção a mais, a sair mais cedo, diante dessa insegurança jurídica que tem no estado, né? A polícia mantém 30% do serviço e atende casos mais graves, como homicídio, estupro, latrocínio, crimes contra crianças e idosos, crimes relacionados à Lei Maria da Penha e flagrante. Então, por isso, nós temos esse movimento aí e espero que a população entenda que nós estamos tendo os casos só mais graves, né? Homicídio, crimes envolvendo a ocorrência Maria da Penha, né? Crianças vítimas de maus tratos ou lesão corporal. Essas ocorrências que são de grande potencial ofensivo, o mais graves, essas nós estamos fazendo outro atendimento normal aqui no plantão, dando o pontapé inicial e depois sim vai se fazer a investigação, né? Os servidores também são contra a manutenção de presos nas delegacias, onde apenas na região metropolitana de Porto Alegre estão 177 suspeitos detidos. Em Gravataí, 4 viaturas da Brigada Militar e 2 da Guarda Municipal servem de cadeia sobre rodas para 33 presos. Aliado ao fato de que as grandes centros de Porto Alegre, Canoas, Gravataí, região metropolitana, está abarrotada de presos, né? Há uma superpopulação carcerária na delegacia de polícia, o que isso é absolutamente ilegal, né? Então, não é só o salário, né? Então, além de não recebermos salário, os nossos colegas lá na capital estão sendo sobrecarregados de um estresse diário com presos nas delegacias de polícia, expondo em risco a própria sociedade, porque há bandidos, associações criminosas, rivais, que se enfrentam e nesse sentido, pode haver um confronto na delegacia, porque eles vão fazer o acerto de conta, né? Então, além disso, retira esse policiamento da rua, da Brigada Militar e da Polícia Civil para custodiar os presos, o que é um absurdo, né? Então, o Estado, na administração do governo Sartori, conseguiu colocar um carro de segurança pública. E por isso nós estamos cruzando os braços aí para que a população entenda as nossas reivindicações e por que nós estamos fazendo esse movimento, né? A orientação do comando de greve é que perda de documento, ameaças, furtos e roubo, sem prisão em flagrante, sejam registrados pela internet. Os policiais civis também não estão cumprindo mandados de prisão e de busca. Exatamente, bem lembrado, é dia 7. Ou tão logo integraliza o salário, vamos supor assim, que hoje é 10, se dia 13 integralizar o salário, que é na sexta-feira, né?
nós suspendemos a greve. Se faz uma nova assembleia, né, uma assembleia em loco. A Constituição de 88 inaugurou um novo momento na história do país. Ela é considerada democrática e neste mês completou 29 anos. Esse é o assunto de agora. Quem vai conversar conosco é a professora Heloísa Argerich, professora então de Direito Constitucional na Unijuí. Seja bem-vinda, professora. Oi, tudo bem? Tudo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversarmos então sobre esse assunto tão importante que realmente é o direito constitucional, a nossa mãe de todas as leis, então, que é a Constituição. Gostaria que primeiramente salientasse as mudanças que tivemos então a partir da Constituição de 88. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer a todos que o mais importante é que nós temos uma Constituição, e tem países que não têm uma Constituição. Em segundo lugar, que a nossa Constituição ela é cidadã. Por que ela é cidadã? Porque ela trouxe muitos direitos sociais para nós cidadãos, principalmente para os trabalhadores. Então veja só, em 29 anos, muitas mudanças ocorreram. O Brasil está diferente, nós vivemos em mundos diferentes, as pessoas estão diferentes e a Constituição está ali, presente, garantindo nossos direitos. Então veja bem, um dos direitos mais importantes assim que eu vejo que houve mudanças foi com relação aos direitos sociais. Os trabalhadores passaram a ter direito a 1/3 de férias, a jornada de trabalho de 48 passou a 44, a mulher passou a ter 120 dias de licença gestante, o pai licença paternidade, entre outras garantias que foram asseguradas também, por exemplo, ao acusado, ao preso, que na ditadura, que a gente teve um período muito obscuro no Brasil, nós não tínhamos esses direitos. E com essa Constituição tão democrática, passamos a viver momentos assim de euforia. Mas a gente sabe que ainda há muito a fazer e que as pessoas não acreditam mais na nossa Constituição, porque a cada dia ela está sendo reinterpretada, reinventada pelo Supremo, pela própria omissão do Congresso Nacional e não fazer a regulamentação dos 380 dispositivos que ainda aguardam regulamentação para que o cidadão possa usufruir de seus direitos. Professora, era exatamente isso que eu questionaria a senhora agora, sobre as mudanças, né? A senhora salientou a questão de a Constituição ser cidadã, mas nós temos, infelizmente, ou felizmente, não sei, tantas mudanças, tantas situações que estamos vivendo no momento com reformas, né, principalmente então reforma trabalhista e reforma previdenciária, e até mesmo muitos falam, estão rasgando a nossa Constituição. Me parece assim no primeiro momento, que não estamos rasgando a Constituição, estamos adaptando aos novos tempos, que exigem que haja reforma da Previdência, reforma política principalmente, que ainda não saiu, a reforma trabalhista, mas a gente sabe que muitos direitos, com as mudanças, irão prejudicar o cidadão. Mas como o cidadão é representado por parlamentares que agem em benefício próprio, interesse das grandes corporações, eles estão a desejar com relação a essas mudanças. E nós, trabalhadores, cidadãos, estamos ainda muito passivos, porque estamos aceitando de uma forma tão simples aquilo que vai mudar a nossa vida. E uma coisa que é interessante destacar, que o nosso parlamento ele está preocupado mais em fazer as reformas em seu próprio benefício. E isso a gente pode ver, por exemplo, no artigo 58 da Constituição, quando se fala com relação às comissões parlamentares de inquérito, né, que elas não têm a finalidade de punir, e sim de investigar, e que, na maioria das vezes, não dão em nada, embora tenhamos exemplo muito claro agora da Lava Jato, que está investigando e está fazendo com que haja uma esperança de que muitas coisas poderão mudar, principalmente com relação à corrupção. Professora, trouxeste uma Constituição. Com tudo que nós vivemos no cenário público do Brasil, seria realmente importante que todos os cidadãos, todas as pessoas, até mesmo adolescentes no período escolar, buscassem entender um pouco mais da Constituição? Isso é muito importante que você falou. Por quê? As pessoas elas estão descrentes no político, mas eles esquecem, ou talvez
não reconheçam que o instrumento que vai garantir que nós sejamos representados, que a gente faça com que as coisas mudem no país, é a própria Constituição. Ela traz, assim, muitas normas que asseguram os nossos direitos, só que o cidadão desconhece. Então é importante que as escolas trabalhem a Constituição. E, fazendo um adendo, a Unijuí tem um projeto que leva para as escolas o projeto Cidadania para Todos, onde desenvolve o que tem na Constituição de importante. Porque as pessoas desconhecem os seus direitos de consumidor, os seus direitos de trabalhador, o seu direito como mãe, como mulher, como homem, como jovem, como adulto. E uma coisa que me chama a atenção é que o jovem de hoje, ele não ama o seu país. Talvez ele esteja descrente pelo Brasil, as coisas que estão acontecendo no Brasil. Pela corrupção que está cada vez mais entranhada no serviço público e no parlamento, em todos os setores da vida pública. E faz com que eles esqueçam. Eu não vejo ninguém amando a sua bandeira, os símbolos, porque é uma nova geração que desconhece o valor de uma Constituição. E a Constituição é importante porque ela vai te dar segurança, ela é um documento normativo que te dá paz, poderá te trazer justiça, desde que bem utilizado. E muitas vezes nós não temos as garantias asseguradas e nós precisamos nos socorrer do Poder Judiciário. Está tudo judicializado, saúde, educação, consumidor, direito de família. Se busca o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, para garantir aquilo que está escrito aqui, por desconhecimento. Para finalizar, gostaria das suas considerações finais, professora, sobre esse importante debate que realmente deve surgir sobre a Constituição. São 29 anos, né? Já desde 88 são tantos direitos que nós temos e muitas pessoas também falam, mas são só direitos, né? Não falamos em deveres. Mas a Constituição fala sobre tudo isso e realmente ela abraça todos os cidadãos, independente da classe social, né? Interessante. Quando tu falaste em deveres, as pessoas esquecem que o Estado tem o seu dever de dar àquele que necessita os direitos sociais, que é a saúde, educação, moradia, transporte, auxílio aos jovens, à grávida, entre outros. Mas esquece que nós também temos deveres para com a sociedade, porque nós somos o próprio Estado, nós somos a Constituição. E a Constituição, se ela existe, ela tem que ser efetivada. E um passo importante que está acontecendo agora em Brasília é que foi formada uma comissão para regulamentar ainda 117 artigos da Constituição, que já foi encaminhado projetos de lei para regulamentar direitos nossos e que nós desconhecemos. Então, eu digo sempre para os meus alunos, tudo que você quiser tem aqui. As respostas, eles me perguntam alguma coisa, eu abro a Constituição, aguardo um pouquinho e dou a resposta para eles, porque tudo está aqui dentro, basta conhecê-la e reivindicar os seus direitos, seja na via administrativa, seja na via social, ou seja, via judicial. Porque nós precisamos acreditar, precisamos ter certeza de que o Congresso, os cidadãos, os trabalhadores, o Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais estão atentos e que precisam acreditar que só vamos ter uma democracia mais consolidada com essa Constituição. Porque a própria palavra diz, constituir a ação. E quem constitui a ação? O cidadão. Ele não pode esperar pelo Estado. Perfeito. Muito obrigada pela sua atenção, professora. Nós que agradecemos, em nome da Unijuí, de darem essa oportunidade, porque o direito constitucional deveria ser uma disciplina que perpassasse desde o ensino fundamental até os idosos que a desconhecem, principalmente aqueles benefícios que os benefícios dados aos deficientes. São coisas assim que a Constituição que fez com que a gente conquistasse, certo? Obrigada. Perfeito. Essa foi a entrevista, então, com a professora de Direito Constitucional da Unijuí, Heloísa Argerich.